Jogos Olímpicos de Paris e o desempenho dos atletas na prova de 10 quilômetros, uma tradicional prova do atletismo. Se você quer saber a relação entre o consumo máximo de oxigênio e o desempenho nessa prova, esse vídeo pode lhe ajudar. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Fisiologia com o professor Cláudio Lira. No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise do desempenho dos atletas na prova de 10 quilômetros do atletismo, que é uma tradicional prova aí do atletismo, né? E nos Jogos Olímpicos, evidentemente, que essa prova sempre chama muito a atenção, juntamente com outras provas, como, por exemplo, dos 100 metros rasos. Essa prova, vocês estão vendo aí na tela, ela foi vencida pelo atleta de Uganda, o Joshua Cheptegei. E qual que foi um diferencial dessa prova? Primeiro, devo dizer que os 13 primeiros colocados dessa prova, eles bateram o recorde olímpico, que permanecia desde 2008 nos Jogos Olímpicos da China, de Pequim, de Beijing. Os 13 primeiros atletas, veja só o que essas pessoas fizeram, esses atletas altamente treinados fizeram. Os 13 primeiros conseguiram aí superar a última marca olímpica que foi marcada nos Jogos Olímpicos de Pequim. Eu fiz uma análise aqui dos 10 primeiros. Repare, o medalhista de ouro foi o atleta de Uganda, já falei para vocês, o Joshua Cheptegei, fez aí a prova os 10 quilômetros em 26 minutos, 43 segundos aproximadamente, seguido aí pelo atleta da Etiópia, que fez aí a marca de 26 minutos, 43 segundos e 44 centésimos, uma diferença aí entre o primeiro e o segundo colocado de apenas 30 centésimos, e finalmente o atleta norte-americano Grant Fisher, que fez a prova em 26 minutos, 43 segundos e 46 centésimos, uma diferença de somente 2 centésimos com o medalhista de prata e ele, e uma diferença aí de 32 centésimos do primeiro colocado, Cheptegei, e o medalhista de bronze. Quando a gente faz a mesma análise entre o primeiro colocado e o 10º colocado, a gente encontra uma diferença de apenas 7 segundos. Então, quer dizer, são atletas altamente treinados, conforme eu já falei anteriormente, os 13 primeiros colocados, eles quebraram o recorde olímpico que persistia aí desde 2008, então são atletas muito treinados, com valores de consumo máximo de oxigênio extremamente elevados. Lembrando que o VO2 máximo de uma pessoa sedentária do sexo masculino, porém saudável, varia aí algo entre 40 e 45 mililitros por quilograma por minuto, ok? Essa diferença, olha só, ela representa uma diferença de apenas 0,5%. Esses 7 segundos entre o primeiro colocado e o 10º colocado é uma diferença de apenas 0,49%, para ser mais preciso. O Cheptegei, ele concluiu os 10 quilômetros, os 10 mil metros, com uma velocidade média de 22,46 km por hora. O 10º colocado fez a prova em uma velocidade média de 22,35 km por hora. Então, quer dizer, são atletas muito iguais, muito similares, muito semelhantes, altamente treinados, novamente, né? Então, o que eu quero dizer? Eu não me assustaria, por exemplo, se essa prova fosse feita hoje, que o 10º colocado fosse o novo campeão olímpico. Porque, de fato, o 10º colocado ele é extremamente treinado. Repare que o 10º colocado ele fez o novo recorde nacional do país dele, que é a África do Sul. Vários outros atletas, veja só, melhor marca da temporada para o 3º colocado, medalhista de bronze, para o canadense, melhor marca da temporada, né, da temporada dele, o queniano, melhor marca da temporada, personal best, né, melhor marca da vida, melhor dizendo. Mais um atleta aqui de Uganda, season best, melhor marca da temporada, o atleta espanhol, recorde nacional, e o atleta da África do Sul também recorde nacional. Então o que eu quero dizer? Essas pessoas, todas elas possuem valores de consumo máximo de oxigênio extremamente altos, e esses valores de consumo máximo de oxigênio são muito similares. E eu vou além. Eu não me assustaria, por exemplo, se um atleta que ficou no meio do caminho, entre esses 10, apresentar um valor de VO2 máximo maior do que o medalhista de ouro.
Tá certo? Conforme eu já falei, essa diferença na velocidade média representa aí 0,49% apenas. São atletas muito similares. Então o que eu quero dizer para vocês? Em atletas de endurance muito treinados, corredores de meio fundo e de fundo, o consumo máximo de oxigênio não é um fator fisiológico determinante para predizer o desempenho desses atletas. Veja, a diferença entre o primeiro e o 10º colocado de apenas 7 segundos. A diferença entre o primeiro e o 3º colocado de apenas 32 centésimos. E de novo, não seria muito absurdo alguém me falar que o 3º colocado, que o 4º colocado possui um VO2 máximo maior do que o medalhista de ouro. Porque o que a literatura aponta? Vem comigo. A literatura aponta que o desempenho na corrida e em outras provas de longa duração, como ciclismo inclusive, é dependente de alguns fatores. Evidentemente que depende do consumo máximo de oxigênio, é o que eu estou mostrando aqui para vocês. E aí, dentro desse contexto, todos esses atletas possuem valores de VO2 máximo extremamente elevados. Então a literatura aponta aí valores acima de 80 mililitros por quilograma por minuto para atletas dessas provas, com essas características, mas o desempenho também depende de algo que as pessoas esquecem. O VO2 máximo ele é relevante para o desempenho? Sem sombra de dúvida. Mas nesse caso, o mais importante é um indicador fisiológico, são indicadores fisiológicos, melhor dizendo, que em conjunto nós chamamos de endurance aeróbia. E um dos métodos para se avaliar a endurance aeróbia são os limiares. E aqui representado nessa minha figura, que eu tirei desse artigo, na verdade, publicado em 2000, é um artigo clássico, que eu vou deixar o link para vocês terem acesso a ele na descrição do vídeo. E dentro dessa figura eu estou representando a endurance aeróbia pelo limiar de lactato. O limiar de lactato ele pode ser representado por uma porcentagem do consumo máximo de oxigênio. É o que a gente chama também de fração do consumo máximo de oxigênio. Então, na verdade, resumindo, qual é a definição de endurance aeróbia? É a maior fração do consumo máximo de oxigênio que é utilizada em um exercício de longa duração, como é, por exemplo, uma prova de 10 km. Então, veja só, a pessoa, nos 10 km, ela não corre uma intensidade de exercício referente ou correspondente a 100% do consumo máximo de oxigênio. Ela vai correr em uma intensidade submáxima de exercício, que é alta, mas não é máximo, é submáxima. Então, olha só, quando nós associamos o consumo máximo de oxigênio e a porcentagem do VO2 máximo, nessa figura representada pelo limiar de lactato, eu vou ter o consumo do desempenho, ou o VO2 correspondente ao limiar de lactato. O VO2 correspondente ao limiar de lactato. Então, por exemplo, se um atleta tem um VO2 máximo de 80 ml por quilograma por minuto e ele faz uma determinada prova a 60% do consumo máximo, ele tem um VO2 do limiar de 48 ml por quilograma por minuto. Só para vocês entenderem. Então, qual é a conta que eu fiz? Eu multipliquei 80 ml por quilograma por minuto por 60%. E essa conta vai dar 48 ml por quilograma por minuto. Nessa prova de 10 km, a literatura aponta que os atletas competem em uma intensidade de exercício acima de 90% do consumo máximo de oxigênio. Então esses atletas eles possuem uma endurance aeróbia extremamente elevada. 90% de 80 ml por quilograma por minuto, no caso do meu exemplo, vai corresponder aí a um VO2 do limiar de 72 ml por quilograma por minuto. O que acontece? O desempenho também vai depender da economia de corrida. E esses atletas eles têm técnica, uma biomecânica de corrida muito sofisticada, muito aprimorada. Então esses três fatores são os que determinarão o desempenho na corrida de longa distância. E por que eu falei que um atleta com menor VO2 máximo de oxigênio pode ter um desempenho melhor? Porque esse atleta com menor VO2 máximo de oxigênio, ele compensa esse menor VO2 máximo correndo em uma intensidade
correspondente ao VO2 máximo, a um percentual, a uma fração maior. Então, por exemplo, um atleta A tem um VO2 máximo de 80 ml por quilograma por minuto e um atleta B tem um VO2 máximo de 75 ml por quilograma por minuto. E eu digo para vocês que o atleta B ganhou uma corrida de 10 km. Como que ele conseguiu fazer isso? Correndo em uma fração, em uma porcentagem do VO2 máximo dele maior, de tal forma que o VO2 do limiar do atleta B é maior do que o VO2 do limiar do atleta A. Tá certo? Então, qual que é o recado desse vídeo que eu quero que vocês guardem? O VO2 máximo, ele é um índice importante de aptidão cardiorrespiratória? Sim. O VO2 máximo é um índice importante de aptidão aeróbia? Evidentemente que sim. Mas em atletas de alto rendimento muito treinado, aonde eles são muito parecidos, o VO2 máximo não é um índice fisiológico mais apropriado para a predição do desempenho. E aí, dentro desse contexto, a endurance aeróbia, a maior porcentagem do VO2 máximo que uma pessoa pode manter em um exercício de longa duração é um índice mais apropriado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de seguir o canal, se inscrever, ativar as notificações. Isso ajuda demais a gente a chegar a mais pessoas interessadas em fisiologia humana, fisiologia do exercício e ciência. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.